Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a vontade de Deus quanto à prosperidade. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de 3 João, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. E eu começo essa ministração perguntando: como determinamos a vontade de Deus? A palavra de Deus é a sua vontade. Logo, a primeira coisa que devemos estabelecer é o que a Bíblia diz com relação à prosperidade. Este versículo que acabamos de falar foi escrito aos cristãos no Novo Testamento, ou seja, foi escrito para você e para mim. E esse versículo nos diz que Deus quer que prosperemos em todas as coisas e tenhamos saúde, bem como bem vão as nossas almas. Sabemos que é muito importante ter saúde. É difícil servirmos a Deus com eficácia se estivermos aprisionados por doenças ou enfermidades. Deus quer que sejamos curados e tenhamos saúde a fim de poder servir-lhe mais efetivamente. Da mesma forma, Ele deseja que prosperemos. Quando somos prósperos, podemos fazer mais pelo reino de Deus e com mais eficiência. Em 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo escreveu aos Coríntios acerca das finanças. Em particular, ele os estimulou, falando sobre a oferta e as bênçãos de Deus que viriam a quem ofertasse. No mesmo disto tudo, ele fez uma declaração muito importante. 2 Coríntios 8, 9 diz: Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. A prosperidade é uma bênção redentora. Jesus comprou a nossa prosperidade e a providenciou em nossa redenção. Ele se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. Muitos acham que isso significa que Jesus se fez espiritualmente pobre para que fôssemos espiritualmente ricos. Contudo, no contexto, tal declaração se refere às finanças. O capítulo inteiro enfoca as bênçãos materiais. Jesus não foi materialmente pobre quando esteve na terra. Um homem espiritualmente pobre não poderia curar os enfermos e expulsar os demônios. Jesus se fez pobre fisicamente ao morrer na cruz. Ele foi despojado de todas as suas possessões terrenas naquele momento. Até mesmo as suas vestes foram-lhe tiradas e os soldados as disputaram. Jesus se fez pobre naquele momento como nosso substituto, a fim de nos redimir da pobreza. E isso está afirmado claramente em Gálatas capítulo 3, nos versículos 13 a 14, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Esta passagem afirma que Jesus se fez maldição por nós. Jesus se pendurou em uma árvore e se fez maldição por nós. Mas por que ele agiu assim? Para nos resgatar da maldição da lei. A maldição da lei está descrita em Deuteronômio capítulo 28. Parte desta maldição é a pobreza. Repetidas vezes, Deus declara que quando a maldição da lei recai sobre você, você empobrece e tem necessidade. Mais especificamente, ela afirma que os seus campos não produzirão e o seu negócio fracassará. No entanto, essa passagem de Gálatas nos diz que Cristo nos resgatou dessa maldição. E isso significa que não temos mais de ser pobres.
Deus não quer que sejamos pobres ou que empobreçamos. Ele se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. A definição da palavra rico é ter uma provisão completa. Isso não significa necessariamente que seremos todos milionários, embora isso seja possível. Isso significa que teremos uma provisão completa. Deus prometeu essas coisas. Jesus, repito, nos resgatou da maldição da lei, para que as bênçãos de Abraão pudessem recair sobre nós. Como sabemos, Abraão foi rico. Está escrito, Gênesis 3, versículos 1 e 2. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro. Retificando, Gênesis 13. A bênção de Abraão é a bênção da prosperidade financeira. Cristo nos resgatou da maldição da lei para que pudéssemos receber as bênçãos de Abraão. A palavra de Deus nos diz que as bênçãos de Abraão também recaíram sobre seu filho Isaque, e ele também enriqueceu. Podemos conferir em Gênesis 25, 5 e também Gênesis 26, versículos 13 e 14. Isaque herdou a riqueza, mas começou e continuou a prosperar até tornar-se muito rico. Precisamos entender que a prosperidade é progressiva. Isaque começou a prosperar e então continuou prosperando até se tornar muito próspero. Estamos todos em lugares diferentes na caminhada da prosperidade, mas o plano de Deus é que cada um de nós continue prosperando. Deus é um Deus de crescimento. O crescimento das ovelhas, das vacas e dos servos de Isaque foi tão numeroso que até mesmo provocou a inveja por parte dos seus inimigos. Ele era próspero por causa da bênção de Abraão. O filho de Isaque, Jacó, também foi rico. Jacó era neto de Abraão e a bênção de Abraão passou para ele também. A seguinte passagem fala sobre Jacó, Gênesis 30, versículo 43, que diz: E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. A Bíblia não diz que Jacó herdou a sua riqueza, mas que ele herdou a bênção de Abraão. A habilidade de prosperar recaiu sobre ele. Quando Jacó precisou fugir do seu irmão Esaú, ele atravessou o Jordão apenas com as roupas em suas costas e o cajado em sua mão. Quando retornou, 20 anos mais tarde, proclamou que se tinha tornado em 2 bandos. Gênesis 32, 10. Ele experimentou um grande crescimento por causa da bênção de Abraão e da sua aliança com Deus. Assim, a bênção de Abraão passou para sua descendência, inclusive você e eu. Está escrito, Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se você pertence a Cristo, faz parte da descendência de Abraão e é herdeiro conforme a promessa, como está escrito na palavra de Deus. A justiça, autoridade e habilidade de prosperar recaíram sobre você. Deus quer que seus filhos prosperem, porque a prosperidade é a vontade de Deus. E à medida que continuamos a examinar as passagens da Bíblia Sagrada, uma coisa ficará óbvia. A Bíblia ensina claramente que seguir a Deus e viver para Deus trarão prosperidade. Deus também falou a Josué que se ele meditasse na sua palavra, ele também seria próspero. Então, ele seria um agente desta palavra. Nós também, quando meditamos na palavra de Deus, podemos ver como aplicá-la em nosso viver. Somente quando somos agentes da palavra, ela é efetiva em nossas vidas. Ouvir simplesmente não é o suficiente.
Praticar a palavra é o que conta. E nós sabemos que quando praticamos a palavra de Deus, ou seja, quando a colocamos em ação e seguimos os princípios de Deus, faremos o nosso caminho próspero. Ele quer que você tenha sucesso em tudo o que fizer e que prospere em todas as coisas. E é por isso que o Senhor nos dará força para adquirirmos poder, conforme está escrito em Deuteronômio 8:18. A palavra de Deus não diz que ele derramará o poder sobre nós automaticamente, mas que nos dará a habilidade e o vigor para conquistar poder. Isto é conseguido quando seguimos os seus princípios e praticamos a sua palavra. Se fizermos essas coisas, podemos esperar a prosperidade. Sendo assim, concluímos que a prosperidade é a vontade de Deus. Se seguir a Deus faz com que prosperemos e Ele é o que nos dá força para adquirirmos poder, é da sua vontade, assim sendo, que prosperemos. E se Jesus se fez pobre para que pudéssemos ser ricos, é a sua vontade que prosperemos. E se Jesus nos resgatou da maldição da miséria, para que pudéssemos ter a bênção de Abraão, é da sua vontade que prosperemos. Mas por que Deus faria tudo isso e nos providenciaria a prosperidade para depois dizer que não é a sua vontade que prosperemos? Mas nós podemos concluir com certeza, é da vontade de Deus que prosperemos. Ele deseja assim que prosperemos. Se não tirarmos proveito disso e desenvolvermos a atitude de prosperidade dentro de nós, estaremos desperdiçando o que Jesus fez por nós. Sabe por quê? Porque ele pagou um alto preço por nós, a fim de nos redimir dos pecados, curar as nossas doenças e permitir-nos prosperar. E em nome de Jesus, eu quero que você, neste momento também, faça a oração conosco, para que você venha a aprender a praticar essa palavra e se torne também uma pessoa próspera, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós concluímos com essa ministração que é da vontade do Senhor, que sejamos prósperos. E é o Senhor que nos dá a habilidade e o poder para tanto. Neste momento eu quero pedir em favor de todas as pessoas que estão nos acompanhando neste vídeo, que elas também recebam do Senhor força, vigor, habilidade e poder, para que possam também ser prósperas, não somente materialmente, mas também no seu corpo, com saúde e também nas suas almas. E neste momento eu te louvo e te agradeço, porque desde já tenho a convicção e a certeza de que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E nós, pelos olhos da fé, recebemos a nossa prosperidade em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.